bolsista PCI do Instituto Mamirauá, e hoje eu vou apresentar o meu projeto intitulado Dimensões Humanas do Conflito entre Seres Humanos e Felinos na Amazônia, vinculado ao grupo de pesquisa em Ecologia e Conservação de Felinos na Amazônia. Bem, os conflitos humano-fauna são qualquer interação que traz algum prejuízo para alguma das partes, né? Existem diversos animais que estão envolvidos nesses conflitos e diversos fatores que influenciam esses conflitos, né? Desde elefantes que destroem plantações até grandes carnívoros que predam animais domésticos. E por mais que a gente chame de um conflito humano-fauna, não existe um antagonismo consciente por parte dos animais envolvidos, né? Então, no fundo, o conflito de verdade é entre seres humanos, né? Diferentes tomadores de decisão que têm opiniões divergentes quanto ao manejo da fauna envolvida no conflito, né? Alguns querem a proteção do animal, outros querem matar, perseguir o animal, e daí é que gera o conflito. Tradicionalmente, há uma abordagem ecológica para tentar lidar com esses conflitos, tomando como exemplo as onças pintadas predando o gado. A onça pintada se alimenta do animal doméstico, que serve de recurso para o comunitário local, né? E essa pessoa, para não perder o seu recurso, acaba matando a onça pintada por retaliação à predação, né? Então, de acordo com essa abordagem ecológica, né, vendo esse processo apenas como uma predação, se a gente evitar que o animal seja predado, a gente evita também que ele seja morto pelo comunitário, né? Mas, infelizmente, essa relação não é tão direta e objetiva quanto a gente gostaria. Então, existem fatores pessoais, culturais, sociais, que também levam esse animal a ser morto, que vão além apenas do prejuízo econômico. Então, para isso, existe a abordagem das dimensões humanas para lidar com esse conflito, né? Que traz aí técnicas, teorias das ciências sociais, da psicologia, para tentar entender a perspectiva das pessoas envolvidas nesse conflito e assim entender também os motivos por trás do conflito e propor medidas mitigatórias mais adequadas e mais abrangentes. O turismo tem sido apontado como uma iniciativa que pode melhorar essas situações de conflito, mas poucos estudos realmente testaram se de fato o turismo pode ser uma alternativa viável, né? E aí, só para contextualizar, aqui na nossa área de estudo existe o Jaguar Expedition, que é um programa de turismo voltado exclusivamente para onças pintadas, né? Fruto dessa parceria entre a pesquisa e o turismo, realizado pela pousada Wacari, que tem um retorno financeiro direto para as comunidades envolvidas aqui da região, né? Então, tendo isso em vista, o objetivo desse estudo foi entender se esse turismo de observação de onças pintadas de alguma maneira influencia a percepção e a atitude dos moradores locais em relação às onças pintadas, influenciando também essa relação de conflito, né? E também entender se esse contato com o Instituto Mamirauá, né, as atividades de pesquisa, de manejo, de alguma maneira também tem uma influência sobre essa relação de conflito. Esse estudo vai ser feito, está sendo feito, né, através de entrevistas. Essas entrevistas vão ser feitas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né, a primeira RDS aqui do Brasil, que tem mais de 1 milhão de hectares aqui no estado do Amazonas e que é dividida em setores geopolíticos, né? Então, essas entrevistas vão ser feitas no setor Mamirauá, no setor Jarauá, setor Aranapu e também em comunidades fora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Essas entrevistas vão ser semi-estruturadas, feitas em comunidades ribeirinhas, né? E elas avaliam a percepção e a atitude em diferentes contextos. Então, o setor Mamirauá foi amostrado porque é onde ocorre esse turismo e também tem esse contato íntimo com o Instituto Mamirauá há muito tempo. O setor Jarauá, porque lá não tem turismo, mas tem esse contato com o Instituto Mamirauá também de longa data. O setor Aranapu, porque ele não tem turismo e também não tem tanto contato com o Instituto Mamirauá. E as comunidades fora da reserva, porque também não tem turismo, não tem contato com o Instituto e por elas estarem fora desse contexto de uma reserva de desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, a gente vai poder avaliar a percepção e a atitude nesses diferentes contextos.
O questionário vai ver a percepção e o sentimento dos entrevistados em relação às onças pintadas, assim como essas outras variáveis relativas à teoria do comportamento planejado, uma teoria da psicologia que ajuda a gente a entender o comportamento das pessoas. Foram feitas análises exploratórias para caracterizar os entrevistados, né? As respostas dos questionários estão em escala de Likert, que também permite essa quantificação das respostas para a posterior análise. Foi feita também a análise de alfa de Cronbach para ver a consistência das respostas nessas escalas das entrevistas, para poder analisar elas quantitativamente. E também foi feito um GLM para tentar entender, né, quais os fatores que estão influenciando a atitude em relação às onças pintadas. No GLM feito, então, essas são as variáveis que entraram no modelo. As variáveis preditoras são se o entrevistado trabalha com turismo ou não, a idade, o gênero, a escolaridade e a religião. E foi usado o método de A e C para definir o melhor modelo. Bem, então 52 entrevistas já foram realizadas, né, todas no setor Mamirauá. Infelizmente, por conta da pandemia, o trabalho de campo não pôde continuar, então ainda não foram realizadas as entrevistas nos outros setores que vão ser amostrados. E foram feitas entrevistas em 9 das 10 comunidades que residem nesse setor. A proporção de homens para mulheres foi praticamente igual, uma idade média aí de 40 e poucos anos, com uma variação bem grande, de 19 a 79 anos dos entrevistados. A religião católica é predominante na região, assim como a evangélica também tem uma expressão significativa. A maior parte dos entrevistados tinha o ensino fundamental incompleto, uma boa parte também tinha ensino médio completo e apenas um tinha ensino superior. A renda principal é a pesca, seguida da agricultura, e a Bolsa Família e Bolsa Floresta também foram bem significativos na região. E apenas 10% dos entrevistados tinham turismo como a sua principal fonte de renda. Já entrando na percepção em relação às onças pintadas, né, quanto à presença de onças na comunidade, a maioria disse que tem muita onça próxima à comunidade, mas foi uma resposta um pouco mais equilibrada. E quando perguntados em relação à presença de onças na reserva, né, aumentando o escopo da pergunta, aí a esmagadora maioria das pessoas disse que tem muita onça, né? Então essa diferença da percepção de acordo com a dimensão da pergunta é bem interessante. Já perguntando se eles gostariam que na comunidade houvesse mais ou menos onça, a maioria respondeu que poderia permanecer igual, o que de um ponto de vista da conservação e do conflito da espécie é uma resposta positiva, né? Mas ao mesmo tempo muitos responderam que poderia ter pouca onça ou que não tivesse onça próxima à comunidade, o que é compreensível também. Já ampliando essa pergunta para a reserva, a gente pode ver que a maioria também disse que poderia permanecer igual, o que de novo é uma resposta positiva, mas muitos responderam que a população de onças poderia ser um pouco maior ou até bem maior do que ela é hoje, né? Mostrando como que existe esse medo intrínseco ao animal, mas contanto que ele esteja longe da comunidade, ele não é um problema, inclusive pode até ter mais dele, né? É um animal que ao mesmo tempo é admirado. E a percepção de benefícios e prejuízos que são oriundos dessa espécie, né? Na reserva, a percepção deles é de que a onça traz muito benefício, muitos responderam que ela também traz um pouco de benefício, muitos responderam que não traz nenhum nem outro, né? Mas poucos responderam que ela traz algum prejuízo. Mas quando você diminui a dimensão da pergunta apenas para o núcleo familiar do entrevistado, né? A esmagadora maioria respondeu que a onça não traz nem prejuízo nem benefício, o que também, de um ponto de vista do conflito com a espécie, é uma resposta positiva, né? Já o sentimento em relação às onças, né? A maioria dos entrevistados disse que seria legal encontrar uma onça pintada, mas ao mesmo tempo sentiria medo se encontrasse uma onça, né? Deixando bem evidente essa relação de admiração e medo com o animal. E, ao mesmo tempo, a esmagadora maioria disse que não sentiria raiva a princípio ao encontrar esse animal. Então, por mais que exista esse medo, não tem um antagonismo intrínseco à onça pintada por parte desses entrevistados, né? Já para as variáveis que foram analisadas pelo GLM, né? Antes fizemos essa análise de consistência, né, do alfa de Cronbach, onde um valor de 0,6 é considerado um limite razoável.
e apenas uma variável não atingiu esse valor de 0,6, então ela foi descartada das análises por enquanto. Bem, através do GLM, né, a gente pôde perceber que para a atitude o modelo nulo estava entre os modelos selecionados, então as variáveis a princípio não estão influenciando. Para a norma social foi a mesma questão. Já para a intenção de matar a onça, aí sim o gênero e a escolaridade foram selecionados pelo melhor modelo, né, como sendo significativos. E aqui a tabela de A e C dos modelos selecionados. Porém, a gente tem que lembrar também que essa análise tem as suas limitações, né? A ideia inicial era fazer um modelo misto, colocando comunidade como uma variável aleatória, mas pelo N amostral ainda baixo, né, e pela complexidade do modelo, não foi possível fazer uma análise de GLMM, né, de modelo misto. A gente também percebeu uma tendência à subdispersão dos dados, o que também é um artifício desse N amostral baixo, e um modelo complexo. Então a gente espera que aumentando esse N amostral, né, continuando a fazer as entrevistas, a gente possa sobrepor essas limitações. Em relação à percepção, né, é interessante ver que a maioria das pessoas respondeu que poderia permanecer igual o número de onças, ou, contanto que não esteja próximo à comunidade, esse número pode até aumentar, né, uma percepção positiva em relação à onça nesse contexto desse setor onde há o turismo, né, o que também provavelmente influencia essa percepção dos benefícios que são trazidos pela espécie. É interessante que, para o núcleo familiar do entrevistado, a maioria respondeu que não traz nem benefício nem prejuízo, mas para a reserva como um todo, né, para o bem comum, a maioria das pessoas diz que a onça traz benefício, o que provavelmente é a influência dessa relação com o turismo que traz esse benefício pelo turismo com a onça pintada, né? Em relação ao sentimento, né, existe essa relação de admiração e medo pela onça, mas a princípio as pessoas não demonstraram sentir raiva, então aparentemente isso é bom, né, mas lembrando que o medo por si só já é um fator, né, já é um motivo suficiente para as pessoas matarem, perseguirem onças pintadas, como outros estudos aqui na Amazônia já demonstraram, né? E também em relação à intenção de matar onças, né, a gente pôde perceber que os homens têm mais intenção de matar onça, o que condiz com a literatura, que avaliou isso em outros contextos, e também condiz com o contexto social da região, né, onde os homens tradicionalmente têm um papel mais importante na caça e também desempenhariam essa função de matar uma onça pintada. E quanto à escolaridade, quanto maior, a gente percebeu uma tendência de menos intenção de matar a onça pintada, o que condiz com a literatura que já testou isso, exceto, isso não foi observado para o ensino médio completo e para o ensino superior, né? Sendo que para o ensino superior teve um N amostral bem baixo, apenas um entrevistado, então isso também pode enviesar um pouco esse resultado, tem que ter isso em consideração. E lembrando também, em relação à intenção de matar onças, que um estudo anterior, feito pelo coordenador do projeto, Emiliano Ramalho, detectou uma estimativa de até 73 onças mortas por ano aqui na mesma região da área de estudo, né, nas reservas Mamirauá e Amanã. O que demonstra que essa problemática ainda é bastante presente e que a gente precisa cada vez mais entender os motivos por trás desse conflito, desses animais que são perseguidos, e assim traçar estratégias que sejam interessantes, tanto para a conservação da onça pintada, quanto para a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades e das pessoas envolvidas nesse conflito. Esses são os créditos das imagens usadas nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Mamirauá e toda a equipe do Projeto IAUARET por todo o apoio, ao CNPq pela bolsa possível para realizar essa pesquisa e à Fundação MUR pelo financiamento. Obrigado.